Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achado a rosa e provado o excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou nele a rosa do céu. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vá buscar a Jesus precioso, vá depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Essa flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. O que Jesus significa para você? O que é tudo para você? Para você? Riqueza? Um bom emprego? Um bom salário? O que tem ocupado o primeiro lugar na sua vida? Aquilo que tem ocupado o primeiro lugar na sua vida é exatamente isso que você ama. É exatamente isso que é precioso para você. Você tem ido em busca de quê? De conhecer a Jesus? Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Não pode parar. Seja firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Quem será o maior beneficiado? Você. Você que está insistindo. Você que está batendo na porta. Você que está buscando crescimento, conhecer Jesus mais e mais. Quem será o maior beneficiado? Você. Primeiro você. Depois as pessoas que estão ao seu redor, seus próximos, sua família, são os mais próximos de você. Depois os seus vizinhos, seus parentes, aqueles que têm contato com você. E depois o mundo inteiro. Começa quando você prioriza Deus, quando você se apaixona por Jesus, valoriza o que Ele fez na cruz por você. Você é o maior beneficiado. Tá vendo aí? Você nem imagina o quanto eu fui perseguido aqui. Aí mais um aí, ó.
Você acha que eu vou olhar para eles? Você acha que eu vou dar atenção para eles? Jamais. Vou dar atenção para quem quer. Jesus disse, não jogueis suas pérolas aos porcos, porque eles estragarão as pérolas. Eles vivem na lama, e eles vão fuçar a pedra, não vão dar valor, porque porcos não valorizam pérolas. Eles vão enterrá-las na lama, vão desperdiçar elas. E ainda vão voltar contra você ainda. Vão te atacar. Então não dê suas pérolas para porcos. Que pérola é essa? Aquilo que você tem de melhor. É para quem quer, é para quem valoriza. Não é para aqueles que vêm te atrapalhar. Então não dê, gente. Não fica perdendo tempo não, gente. Olha, os profetas não entenderam a responsabilidade deles. A responsabilidade nossa hoje como mensageiros é falar, irmãos. É tocar a trombeta. É avisar. Quem quiser continuar na sua vidinha lá tem toda a liberdade para isso, irmãos. Amor a maldição, farte-se dela. Não terão desculpas diante do nosso Criador. Ele deu a escolha, por que eu tenho que obrigar? Ele disse, eis que tomo hoje como testemunha contra vós o céu e a terra, que eu coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, mas vocês escolham a vida. Não obrigou ninguém, escolham a vida. E naquele dia ele dirá, você escolheu. Não foi ninguém que obrigou você, você escolheu a maldição. Então farte-se dela. O evangelho não é para obrigar ninguém, não, irmãos. Aí tem aí uns irmãos discutindo com os outros em vídeo. Não faça isso, não, irmão. O conselho que eu dou, se o seu conteúdo é esse, larga, abandone esse conteúdo. Faça só a sua missão e esqueça o resto. É uma escolha. Não é uma obrigação. Deus não obrigou ninguém a acreditar. Então, o meu conteúdo é esse. Quem quiser consumir esse conteúdo, venha para cá. Quem não quiser, vai para as lives de Falso Profeta. Olha, tem escolha para todo mundo. Porque quando você persegue, amaldiçoa, aí você será amaldiçoado. Então, se você gosta de dancinha, vai para lá. Ué. Fazendo o que aqui? Caçando maldição? Não vem buscar bênção, não vem procurar maldição. Porque aqui tem bênção, mas aqui tem maldição também. Não que eu amaldiçoo. Mas Deus abençoará quem me abençoar e amaldiçoará quem me amaldiçoar. A mim não, a mim ele diz, olha, abençoa e não amaldiçoa. Irai-vos e não pequeis. Então, irmãos, estou aqui cumprindo a minha missão. Se você não quer cumprir a sua, problema seu. É pessoal. Isso aí Deus deixou claro para Ezequiel. Antigamente dizia, os pais comeram uva e os filhos apodreceram os dentes, embotaram os dentes. Não é bem assim. Agora de Ezequiel, a mensagem de Ezequiel é assim, a alma que pecar, essa morrerá. Aquela que não quiser abandonar o pecado, essa morrerá. Já começou a preparação agora, já que o povo não obedeceu. Tinha uma lei, o povo não obedeceu. Foi preciso para o cativeiro. Então agora já começou a mudar. Agora já começou Ezequiel a apontar para a transição, para a liberdade pessoal e a morte pessoal também. A alma que pecar, essa morrerá. E Ezequiel não podia falar claramente que ele estava no exílio, né? E ele estava ali sob a tutela de Nabucodonosor, a princípio, né? Mas passaram por vários reis. Depois de Nabucodonosor veio Belsazar, veio Dario, e foi 70 anos. Né? 70 anos, não saiu de lá enquanto não completou 70 anos. Eu não sei qual foi o período
da idade de Ezequiel, que ele profetizou depois de Jeremias, né? Mas talvez ele morreu, talvez ele até nasceu no exílio e morreu no exílio, não sei. Mas lá no exílio Deus levantou pessoas. Nós já estamos na Babilônia, tá? A igreja já está na Babilônia. Daqui a pouco vamos ter que começar a pregar, falar por código também. Mas é importante, Jesus disse, olha, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não peço que os tire da Babilônia. Precisa da gente no meio da Babilônia para tocar a trombeta. Vou cantar mais um hino aqui, vamos entrar no nosso estudo. Como Ezequiel, eu também quero servir o Senhor. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. No teu bom serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor, e te glorificarei, meu bom Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Desça a tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dá-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Só em ti confio, meu Senhor e Rei, só em ti vitórias eu alcançarei. E contigo sempre quero aqui viver, até que pra Sião me venha receber. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Essa é a minha opção. A sua é você que escolhe. Ainda que seja no exílio, abra sua Bíblia, sempre traga sua Bíblia. Vamos para o nosso ponto de referência para a gente não se perder, como eu me perdi ali no sonho. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 33. Segura aí um pouquinho. Quem foi Ezequiel? Já falei na primeira live, mas vamos falar mais um pouquinho. Ezequiel é mencionado nos livros do Antigo Testamento. Ele também não é citado, não é mencionado, é mencionado nos livros do Antigo Testamento. Ele também não é citado diretamente no Novo Testamento. No entanto, muito de suas visões claramente serve de base para o simbolismo presente no livro de Apocalipse. Os profetas sempre eles têm
uma ligação direta às visões proféticas de antes. Daniel, Ezequiel e tantos outros têm uma ligação direta com o Apocalipse. Deus já estava revelando algo. E algumas coisas que Deus revelou para eles lá, disse, olha, não escreve isso não. Deixa isso, sela o livro, isso aí vai ser lá no final. E aí ficou para o Apocalipse. Quem foi os contemporâneos de Ezequiel? Os contemporâneos do profeta Ezequiel, na época que ele profetizou, foi Daniel, Jeremias. Jeremias profetizou antes e no tempo do exílio. Foi Jeremias que profetizou que o povo tentou evitar o cativeiro babilônico do povo, trazer eles para o caminho, trazer novamente para a palavra, mas Jeremias é o profeta chorão porque ele pregou e ninguém deu ouvidos a ele. Pelo contrário, judiaram com ele. E aí a coisa pegou tanto para Jeremias. Um dia, pastor, olha para mim, que estou com uma angústia. Vai recebendo a palavra de Deus aí, que ela é alimento para sua alma. Então, Jeremias falou, o povo não atendeu, talvez você esteja numa Babilônia porque você não deu valor. Não ouviu a palavra do Senhor, então dá tempo ainda, você está vivo ainda, ouve aí. Tá bom? Fica aí. Entrega a tua vida ao Senhor e confia nele. Então, irmãos, Jeremias anunciou exatamente isso. Antes de acontecer, Jeremias avisou. Não quiseram. Irmãos, quantas coisas Deus tem avisado para você antes de acontecer? Você não dá ouvido. Depois entra na pendenga, depois cai no cativeiro. Mas Deus falou com você, você não deu ouvidos, pois fica difícil. Então, os contemporâneos do profeta, né? Jeremias foi um pouco antes, profetizou o cativeiro, não aceitaram, não ouviram, foram para o cativeiro. E agora Ezequiel, eu não sei se Ezequiel nasceu no cativeiro ou se foi criança. Daniel era criança, né? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando saíram, quando Nabucodonosor invadiu Babilônia, levou eles adolescentes. Mas eles eram de uma família temente a Deus. Por essa razão, Deus deu graça a eles lá e eles não sofreram tanto, apesar de ter ido para a fornalha, para a cova dos leões, mas eles tiveram uma vida boa lá no cativeiro. Então, Deus não trata todo mundo igual, não, tá, gente? Deus trata todo mundo igual, assim, todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte para todos que prevalecem no pecado. Mas aí aqueles que se arrependem, ou aqueles que não entram nessa corrupção, que é as 7 virgens representadas pelas 7 virgens prudentes, essas aí passam pela fornalha, mas o fogo não queima. Passa pela cova do leão, mas Deus fecha a boca dos leões. Deus é fiel. E ele honra aqueles que o honram. Então esses aí têm uma bênção especial. Quem quer bênção especial tem que obedecer. E qual era a ordem para os israelitas? Não podiam comer carne de porco. E lá na Babilônia, a comida é toda diferente. Então, o que fez Sadraque, Mesaque e Abednego? Vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer o máximo para a gente não comer dessa comida. Já começou por aí. A diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Os outros fez o que mandar, mas eles oraram a Deus e Deus deu para eles livramento. Então, quais foram os profetas dessa época? Foi Ezequiel, que a gente não sabe se nasceu ou se foi criança com exílio, e Amós também é dessa mesma época, né? Amós e Miqueias. Embora Ezequiel e Jeremias e Daniel fossem contemporâneos, eles não estavam próximos uns dos outros. Olha que coisa interessante. Jeremias profetizava em Judá.
reino tinha sido dividido. Daniel servia na corte de Nabucodonosor, diretamente ao gabinete do rei. E já o profeta Ezequiel pregava entre os judeus. Ele estava entre os cativos. E ele pregava entre os judeus lá do cativeiro. Mas uma coisa interessante, né? Por essa razão nós vamos entender por que ele fala tanto em códigos. Ele estava no olho do furacão. Ezequiel estava no olho do furacão. Enquanto Daniel estava no palácio, Amós era um boiadeiro, provavelmente estava também no olho do furacão. Enquanto Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá desfrutando da bondade do rei para com eles, porque Deus deu graça a eles interpretando sonhos, e eles acabaram se tornando políticos, tá? Governadores de províncias ali no reinado, então eles estavam ali numa vida, apesar de estar no cativeiro, estavam numa vida razoavelmente boa. Por quê? Porque Deus estava recompensando a fidelidade deles. Como vai recompensar a minha fidelidade dentro da Babilônia atual que está, e vai recompensar a tua fidelidade. Aí vai depender de cada um. Então, irmãos, vamos voltar lá para o nosso texto. Vamos ler agora Ezequiel, capítulo 33. Vamos ver o que ele falou. Agora Deus levanta Ezequiel no meio do cativeiro, do olho do furacão, e dá para ele uma responsabilidade. Você vai ver que o livro de Ezequiel é todo falando por códigos, símbolos. Ele não prega uma mensagem como nós podemos pregar hoje. Chegar em uma praça e rasgar o verbo, igual eu rasguei um dia desse na praça com as pessoas. Lá eu não podia fazer assim. Então vamos ver aqui, conhecer um pouco. Cada um tem o seu estilo. Cada um tem o seu lugar. Então, todos os missionários têm suas características. Deus usa cada um de uma forma totalmente especial. Vamos orar primeiro? Pai, muito obrigado. Mais uma vez nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Somos falhos, pecadores, miseráveis, não merecemos nada, mas o Senhor tem nos dado tudo. Não só a chuva e o sol, mas o Senhor tem nos abençoado com bênçãos incontáveis, bênçãos imensuráveis nos lugares celestiais. Por essa razão, nós canalizamos para o Senhor, como o apóstolo Paulo, toda a honra e toda a glória. E dizemos, como o apóstolo Paulo, Deus que é capaz de fazer tudo, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. A este sim seja dada toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, para todos sempre. Amém. Fala conosco, Senhor. São simbologia, textos complicados, mas o teu Espírito conhece cada detalhe. Revela aos nossos corações aquilo que nós precisamos entender para gastar no nosso dia a dia como cristão. Em nome de Jesus. Amém. Ezequiel 33, capítulo 33, versículos, vamos ler até o versículo 20. Chamado. Agora Ezequiel foi chamado e agora, como Deus fala comigo nas madrugadas, da mesma forma, vem a minha palavra do Senhor e eu tenho que vir aqui transmitir para vocês. Ela vem de onde agora? Como vinha para Ezequiel? E como ela vem hoje para mim? Da palavra de Deus que eu medito de dia e de noite. Tudo que eu falo tem que estar escrito. É assim no Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento o profeta dizia assim diz o Senhor, porque o Senhor tinha dito para ele, diretamente. Em visões, em sonhos, tinha hora que eu não sabia se era visões ou se era sonho. Mas eu tinha certeza que Deus tinha falado com ele. E hoje, quando eu tenho certeza que Deus me falou através da palavra. O sonho que eu contei, eu não sei se Deus falou comigo. Não posso afirmar, mas na palavra eu posso afirmar.
Então eu posso contar meu sonho, de repente uma revelação de Deus, mas eu não tenho certeza não. De repente é uma coisa para eu entender e trazer aqui uma ilustração, o sonho se transforma em uma ilustração para eu entender alguma coisa que está oculta. Então, Ezequiel agora em pleno ofício de profeta ali, no meio dos cativos, agora Deus usa ele para trazer uma palavra de esperança, uma palavra de consolo e uma palavra de alerta para o povo. Vários tipos de mensagem. Hoje Deus tem me usado para trazer palavras de alerta. Eu não gostaria, mas Deus tem me dado isso e eu vou falar outra coisa como? Tem que falar o que Deus coloca no meu coração através da sua palavra. Eu conheço a palavra toda, mas não sou eu que escolho onde eu vou falar. Eu não tenho esse direito aí Deus não me deu. Direito de escolher o que eu vou falar, não. Deus coloca a palavra e eu preciso ter fidelidade, preciso ser fiel e falar o que Deus me mandou falar. Eu não tenho escolha, eu não falo o que eu quero falar. Aí não existe livre-arbítrio não, tá, gente? Porque é Deus que sabe o que o povo precisa ouvir e não eu. E a palavra dele jamais voltará vazia, a minha sim. A dele fará e trará resultados, a minha não. Então, se eu for falar o que eu quero falar, não vai acontecer o que Deus, o objetivo de Deus não vai ser cumprido. Mas se eu me colocar simplesmente como mensageiro de Deus para transmitir, não para inventar aí, jamais a palavra de Deus voltará vazia. Vamos lá? Ezequiel 33, para quem está chegando, de 1 a 20. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhe: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo esse atalaia que a espada vem sobre a terra e tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele povo que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e alcançar os seus e ao o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará. A individualidade, o que se der por avisado salvará a sua vida. Versículo 6. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma só vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. Responsabilidade. Agora ele começa a explicar. A ti, pois, ó filho do homem, a ti, Ezequiel, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirá a palavra da minha boca, não é o que você quer, não. Ouvirá a palavra da minha boca e lhe anunciará da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerá, e tu não falares, para dissuadir ao ímpio do seu mau caminho, para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Porém o seu sangue eu o requererei da tua mão, se você não avisar. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Você fez a sua parte. Tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel:
Está aqui a mensagem. Assim falarei, vós dizendo. Visto que a nossa transgressão e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos nele, como viveremos então? Diz-lhes, diga para eles, vivo eu, diz o Senhor, Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos, diga isso para eles, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Olha bem, isso é muito importante, tá? Para você que se desviou do evangelho aí. Agora está fazendo estrutices. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Olha aí. Pesos, medidas iguais para todo mundo. Nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiado na sua justiça, presta atenção nesses detalhes, irmão, confiado na sua justiça, praticar iniquidade, não viverão. Não virão à memória todas as suas justiças, mas a sua iniquidade que praticou nos últimos tempos, e morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerá, se ele se converter do seu pecado e praticar o juízo e a justiça, restituindo este ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos seus estatutos, nos estatutos da vida, e não praticando a iniquidade, mas certamente viverá e não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória, lembrança contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem, não é o justo caminho do Senhor, mas o próprio caminho dele é que não é justo? Questionando Deus. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá nela. Convertendo-se o ímpio da sua impiedade e praticando o juízo e justiça, ele viverá por eles. Todavia, vós dizeis, não é justo o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Como eu disse, irmãos, agora o povo está na Babilônia. O povo de Israel. De onde Deus tirou esse povo, irmãos? Vamos pensar um pouco? Aonde ficava Ur dos Caldeus? Na Babilônia. Há anos e anos atrás. Deus dá uma promessa para Abraão e diz, Abraão, a Babilônia está complicada. Lá estava confusão. Lá ninguém tinha certeza de nada. A Babilônia sempre foi Babilônia. Sempre teve confusão lá na Babilônia. Ainda que tivesse algo que faz parte das 7 maravilhas do mundo, como os jardins suspensos da Babilônia, mas é confusão. Lá se adoravam a outros deuses. Inclusive os pais de Abraão, talvez, os familiares de Abraão. E Abraão foi educado naquele sistema e agora Deus chega e fala, Abraão, sai dessa confusão, Abraão. Sai da Babilônia. Sai de Ur dos Caldeus.
e eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel. Vai para um lugar que eu te mostrarei. Ainda não disse que era terra, que era maná. Não, acho que falou, né? Eu vou te levar para um paraíso. Vou colocar você em um lugar onde não vai ter essas confusões. Sai da Babilônia, sai da sua terra. Deixa tudo, vai embora. E Abraão sai da Babilônia. E agora Deus dá uma terra agora só para Abraão. A esposa estéril. Abraão era rico. Tinha um mordomo, só rico tinha mordomo, chamado Eliezer. Tinha um sobrinho que os pais tinham morrido, chamado Ló. Deus não mandou Abraão levar Ló, mas Ló embarcou na bênção de Abraão e foi junto. Deus tem suas razões, eu não sei porquê. Deus está na direção da história. E quem sou eu? O caco entre os cacos para discutir com o seu Criador. Somos apenas cacos, irmãos, todos nós. Toda essa trajetória. Que trabalho, gente, para sair da Babilônia. Que luta. Agora Deus fala a Abraão, quando chegou lá na terra, Abraão, roda essa terra aí. A pé, tá? Não é a cavalo, nem de carro. Na época não existia carro, mas já existia carruagem. Talvez Abraão tinha algumas carruagens, não sei. A Bíblia não explica tudo, não dá para, senão a Bíblia não teria fim. As coisas de Deus você quer fácil, não é fácil, tem que lutar. E agora se Abraão quer terra, tem que andar a pé por toda ela. Aonde você colocar a planta dos seus pés vai ser seu. Pode ter certeza, irmãos. Aonde está demarcado lá do Antigo Testamento, quando o povo entrou em Canaã, cada um daqueles lugares aonde Deus deu posse, a única nação que tem uma pátria dada legitimamente pelo dono, por Deus, não com escrituras visíveis, mas com escrituras invisíveis. Israel tem a escritura do seu território, dada pelo dono. Nós não temos nada. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, ele quis dar para Israel, para preservar, através de Abraão, um povo mais santo, para Jesus nascer num ambiente mais tranquilo, onde as pessoas não pecavam tanto, deu uma lei. E agora, irmãos, Abraão tem que rodar a terra. Saiu da Babilônia. Então agora, Abraão, aonde você colocar os seus pés, essa terra será dada para você. Pode ter certeza, irmãos, que aonde pertence o território de Israel, do povo escolhido por Deus, Abraão pisou. A pé. Não sei quantos dias levou. Não sei quantos meses. Eu só sei que o Espírito Santo é um estado pequeno, tá? Israel não tem muita noção do tamanho de Israel. Mas eu gasto de Guarapari, atravessando o estado que é fino no mapa, eu só atravesso o estado do Espírito Santo de moto, eu levo uma média de 3 horas e meia a 4 horas para atravessar o estado. Não, levo menos porque aí eu ando um pouco no estado de Minas, né? Mas eu devo levar no mínimo umas 2 horas e meia ou 3 de moto, o pau quebrando para atravessar o estado do Espírito Santo. Mas já fui para o norte do estado, até a divisa da Bahia, agora o estado é comprido e eu estou no sul, até o norte. Gastamos mais de 5 horas de combis para chegar de Guarapari a... Fugiu o nome agora. Se eu lembrar depois eu falo. Já está na divisa da Bahia, perto de Teixeiras de Freitas. Levamos mais de 4, 5 horas de Kombi para chegar. Então, irmãos, será quanto tempo que Abraão gastou para percorrer todo o território de Israel? Aí você quer tudo de graça. Tá achando que é só, entregou a vida para Jesus e agora acabou.
não precisa lutar. Irmãos, tem a nossa contrapartida, tem a nossa parte. Agora eu não sei quantos meses, talvez anos Abraão levou. Agora é Abraão que ia demarcar aonde ele queria como território seu e não Deus. Deus deu para ele sem limite. Aonde você colocar a planta dos seus pés vai ser seu. Depois que Abraão percorre aquela terra toda, aonde ele coloca os pés, aí vem uma notícia do Senhor. Abraão, tudo isso será seu, tá? Estou prometendo e o que eu prometo se cumpre. Mas olha, esse povo que está aí, eu vou matar tudo e tirar daí. É para você fazer a limpeza aí. Seu povo vai fazer a limpeza. Mas como Abraão ia fazer a limpeza ali de onde tinha gente como formiga, gigantes, só Abraão e Sara e Ló. É conquista, gente. Deus faz a parte dele, mas a minha parte quem tem que fazer sou eu. Por essa razão que muitos aí estão dizendo que Deus não existe, né? Duvidando da existência de Deus, porque não faz a sua parte. Aí enveredou na doutrina da prosperidade, que diz que é só você dar seu tudo que você vai receber tudo. Aí meu filho, você entrou numa Babilônia, numa confusão, não é nada disso que a palavra de Deus nos indica. Aí agora, depois que Abraão roda a terra toda, agora Deus, Abraão cansado, deita e vai, pega no sono e agora ele tem uma visão. E agora ele vê 5 animais. Sete animais, eu já li, não me lembro muito bem. Mas eu sei, irmãos, que naquela terra que Abraão rodou tinha ali a mesma quantidade de animais que Abraão teve na sua visão. E ele, na sua visão, Deus mandou ele partir, parece que foi 5. Quer dizer, 5 são 10. 10 pedaços. Mais 2 animais, Deus falou, não parte na sua visão. Esses aí não vai partir, não. A gente não entende o projeto de Deus, irmãos. Por essa razão que a gente erra. Mas está tudo planejado por Deus. Vai passar onde Deus quer que passe. Aqueles 5 animais que foram partidos significava 10 povos que seria dizimado, seria tirado dali do caminho de Abraão. Mas só Abraão e Ló e os amigos dele não dava. Apesar de ele ter vencido uma guerra lá com 300 pessoas, venceu vários reis, mas Deus falou com ele, ó, a medida deles ainda não está cheia. Isso aqui que vai acontecer, olha a profecia. Esse povo será dizimado, esses que foram partidos aqui serão dizimados, representados ali por aqueles animais. Talvez sejam os deuses que eles serviam, não sei. Aí é estudo mais profundo. E eu estou fazendo aqui as nossas meditações sem estudo profundo, só com a Bíblia, só conheço a Bíblia, para mim é o suficiente. Agora Deus fala com Abraão, olha Abraão, a medida dos amorreus ainda não está cheia, então vai ser o seguinte, seu povo vai ser agora não escravizado não mais na Babilônia, mas no Egito. Gente, ninguém pensava em Egito. 400 anos. E depois vocês voltarão para aqui e tomará posse de toda a terra que eu te prometi. Tempo de Deus, irmãos. A gente não quer esperar o tempo de Deus. Às vezes a promessa de Deus é para cumprir na vida do seu neto. Mas o seu neto representa você, meu irmão. Os seus filhos representam você. Por essa razão, o salmista diz, os nossos filhos são herança do Senhor e bem-aventurado aqueles que enchem dele a sua aljava. O que é aljava? Eles são como flecha na mão do valente. A aljava é onde o arqueiro carregava suas flechas. Nas costas, tipo uma bolsa. A aljava. E ali ele ia tirando as flechas e lançando. Aí, irmãos, tem tanta coisa. Eu não posso falar de tudo, porque senão a mensagem aqui vai o dia inteiro. Por isso que eu falo aqui 4, 5 horas e não falo tudo que... É tanta coisa para falar.
Só dando uma palhinha aqui, quanto a flecha na mão do valente. Aí você quer que seus filhos debaixo do seu nariz. Meu irmão, eles são flechas. Serão lançados. Quando lança, você perde o controle. Mamãe quer dominar a vida do filho e da nora. Isso é muito das mulheres, tá? Irmão, você lançou a flecha, você perdeu o controle. Eles são flechas. Eles que vão atingir o alvo. O alvo de Abraão era a conquista de Canaã. Quem atingir esse alvo? A descendência dele. A herança dele. A gente é tão egoísta que só pensa na gente. Você só pensa em você ou pensa nos seus filhos? Olha o projeto de Deus para a família. Por essa razão, irmão. Quando você perde essa visão de projeto de Deus para a família, aí você fica egoísta. Aí você não ama mais seus filhos. Como era importante essa descendência. Como que a gente se realiza nos filhos, irmãos? Você pode ter de todo o dinheiro do mundo. Se você tiver 10 filhos todos lá na Cracolândia, você vai ser infeliz a vida toda com tanto dinheiro. Conheci a história no Globo Repórter de um empresário que tinha um filho e uma filha. Pensa num homem rico, em São Paulo. Aí os filhos dele viviam na Cracolândia. Ele ia lá, pegava, procurava, ficava procurando meses. Ele sumia, encontrava aqueles filhos dele, quando ele achava um, achava o outro. Trazia para sua empresa, dava um banho, vestia a roupa e punha lá, dava uma vaga de emprego para ele. Ficavam lá todo limpinho um tempo, daí a pouco abandonava tudo, sumia, o homem não sabia para onde tinha ido. Que tristeza, irmãos. Olha a irmã Tânia aí, né? Com tanto prazer nos netinhos. Irmã Tânia, vai ser prazer a irmã ver um netinho desse que agora é filho da irmã, lá numa situação dessa, irmã. Olha, a gente pode não ter nada, gente. Um pai e uma mãe, eu estou falando como pai de 3 e avô de 3. Olha, gente, eu posso não ter nem o que comer, mas se os meus filhos tiverem fartura, eu vou estar feliz da vida por eles. Vou me realizar neles. Esse é o projeto de família, o projeto de Deus, é família, que o diabo quer destruir, já destruiu. Mandou tudo para a Babilônia. Então, irmãos, agora Abraão é a descendência dele que vai. Ele está semeando, mas quem vai colher são os filhos. E aí, irmão, só para encurtar, tá? Por isso que eu falo com você que tem que ter conhecimento geral da palavra, que aí não precisa ler livros não, tá? Só a palavra é o bastante. Agora, irmãos, Deus cumpre a promessa, passa anos e anos, esse povo, agora, através de Moisés, são libertados do Egito no tempo de Deus, no tempo certo, agora passam pelo deserto, atravessam o... E ali no deserto, Deus dá para eles a lei, para eles obedecer e diz para eles, ó, obedeça tudo que está escrito. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Então vocês serão cabeça e não cauda. Vocês estarão sempre por cima e não por baixo. Vocês emprestarão e jamais tomarão emprestados. Vocês nunca serão escravos de ninguém. Mas, irmãos, entram em Canaã, depois de tantas coisas. O trajeto de Ur dos Caldeus até chegar a Canaã foi muito tempo, irmãos. Deve ter sido lá por volta de 500 anos, por aí. Mas chegou. Deus prometeu, chegou. Para eles passaram, vamos imaginar, 500 anos, mas para Deus só passou a metade de um dia. Deus está no Kairos e nós estamos no crono. Não se conta tempo para quem é eterno. Então, para Deus foi só um segundinhos e agora a promessa já está sendo cumprida. Agora, irmãos, uma ordem. Mate todo mundo. Mas Deus sabia do que ia acontecer, com antecedência. Não deixe ninguém vivo, mata em todos. Aí vem uns bobão aqui na live, que quer ser o que eles acham que deve ser e não aquilo que Deus quer moldar a Bíblia, e vem aqui dizer, Deus mandou matar? Mandou sim, irmãos. Mandou. Pessoas que não...
O povo de Deus hoje está tanto na confusão e tão pouco conhecimento de Deus que alguém faz a pergunta mais óbvia e a pessoa não sabe responder, não tem certeza de nada. Por quê? Porque não lê a palavra de Deus. Aí ontem eu lancei um vídeo aí, gente. Quem não respondeu, quiser responder, pode responder. Quem está na live vai ter a resposta, tá? Qual homem que não teve umbigo? Não foi só um homem, não, uma mulher. Um homem e uma mulher não teve umbigo, não. Mas não lê a Bíblia, não vai saber responder as perguntas mais fáceis que tem. Foi Adão, irmãos. Adão não teve umbigo, não, e nem Eva. Eles não foram gerados por um ventre. E uma criança, quando é gerada no ventre, desde o dia que ela é concebida, ela é alimentada pelo cordão umbilical. Ela é ligada à mãe e tudo que a mãe come, as vitaminas vai para o bebê. E ali ele vai crescendo, alimentado pelo cordão umbilical. Adão não. Eva não. Mas não medita na palavra de Deus, tem que ler e meditar de dia e de noite para entender. Aí as perguntas mais fáceis que aparecem, a pessoa não sabe responder, ou fica com medo de errar. Aí alguém chega para você e diz assim, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Aí você fica todo enrolado. Confusão, Babilônia. Irmão, você não conhece a palavra de Deus, não? Eu respondo com toda segurança, foi a galinha que nasceu primeiro. A Bíblia não diz que Deus criou o ovo, não. Deus criou a galinha, depois continuou o trajeto da vida, agora a galinha botou e do ovo veio outro pintinho e assim foi, irmãos. Aí a pessoa fala assim, já vi muita gente chegar aqui na live e falar assim, que sabedoria tem esse homem? Irmão, você acha que isso vai engrandecer o meu ego? Não, irmãos. Sabedoria é conhecimento, é você saber. E para saber tem que buscar conhecimento. Então eu busquei, eu sei, não é eu. Essa sabedoria não está em mim, eu busquei o conhecimento de tudo que eu estou falando aqui. Então Adão não tinha cordão umbilical. Deus não fez ovo, Deus fez galinha. Pelo poder da sua palavra. Aí vem outras perguntas que eu faço aqui que a pessoa fica toda enrolada e mostra. Babilônia. Babilônia pura. Confusão. Não tem fé, não tem certeza, não tem segurança. Quantas vezes o Rio Jordão abriu para alguém passar? Ou parou para alguém passar? Já perguntei aqui há muito tempo, agora esses dias lancei de novo. As pessoas ficam todas na dúvida, irmão, não tem certeza de nada, irmão. Nosso povo não tem certeza de nada. Por quê? Falta de conhecimento. Quantas vezes o Rio Jordão, as águas pararam para alguém? Aí você não lê a Bíblia, como que você vai saber? Como que você vai ter sabedoria se você não busca? A sabedoria está na palavra, irmãos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então o temor é crer na palavra, é confiar na palavra. Está dizendo que é assim, é assim. Não é para o caco ficar discutindo entre os cacos com o seu Criador, contendendo com o seu Criador. Então quantas vezes o Rio Jordão abriu ou parou as águas para alguém passar? Só para quem está na live, que vai saber, sem ler a Bíblia, se não conhece ainda. O Rio Jordão, irmãos, parou as águas 3 vezes. Quando o povo de Deus chegou para atravessar o Rio Jordão, as águas pararam. E era época de enchente, virou um montão de água do lado de cima e as que estavam para baixo foram embora e passou a terra a pé enxuto. Aí o tempo passa, chega lá na era dos reis. Agora Elias vai atravessar o rio e Eliseu, que era o ajudante, junto com ele lá atrás, toca nas águas do rio com a sua capa e as águas do rio param novamente, 2 vezes. Passa Elias e Eliseu para o outro lado, de pés enxutos. Elias é arrebatado e a promessa de Deus na vida de Eliseu é que ele não poderia sair de perto de Elias. Ele tinha que ver Elias ser arrebatado, senão a oração dele não seria, o desejo dele não seria cumprido, porque ele tinha que ver Elias subir. Ele queria porção dobrada do Espírito que estava em Elias, porque ele admirava o seu pastor.
Mas agora tem um monte aí que odeia o seu pastor, tem inveja do seu pastor, quer derrubar o seu pastor. Eliseu não, irmãos. Eliseu amava Elias. Eliseu não quis tomar o lugar de Elias. Eliseu não quis pegar a glória de Elias. Mas Elias deu para ele uma oportunidade e disse: olha, me pede, estou próximo para subir. O que você gostaria de receber? Eliseu, como Salomão, irmãos, teve a oportunidade de poder falar assim: eu quero ficar rico, quero ficar famoso, eu quero muitas coisas que o ser humano deseja. Mas ele falou: meu pastor, meu mestre, eu admiro muito como o Senhor usa o Senhor. Como seu Senhor usa o meu Senhor. E eu gostaria de ser usado pelo Senhor como o Senhor é. Então, quando o Senhor te levar, te arrebatar, eu gostaria de receber porção dobrada do teu Espírito. Porque eu admiro o Senhor. E eu estou aprendendo com o Senhor e eu gostaria de fazer mais do que o Senhor faz ainda. Aí, qual a resposta? Elias disse: olha, pesada coisa você pediu, porque a minha vida não é fácil. Aí, irmãos, agora os profetas acham que é só rosinha, é só coração, é só dinheiro, é só vida fácil, que é vida fácil. Elias disse: dura coisa você pediu, Eliseu. Mas já que você quer, se você me ver ser arrebatado, você vai receber. E agora ele faz vários testes com Eliseu e Eliseu não sai do pé de Elias. Aonde Elias vai? E agora chega na beira do Rio Jordão e tem que andar atrás do mestre, irmãos, e ver o que o mestre está fazendo e fazer a mesma coisa. Pode fazer tudo que o mestre fez. Pode fazer que vai acontecer também. Você aprendeu com quem? Você aprendeu com Jesus? O mestre é Jesus, tá? Então o que Jesus falou, o que ele fez, ele está treinando a gente para fazer também. Pode fazer. Não vai ficar com medo, não. Aí Elias toca na água com a capa. Com que Elias tocou? Com a capa. A água do Jordão para. Eles dois atravessam. Do outro lado acontece o fenômeno. Elias é recolhido, levado em um redemoinho de fogo e agora, ele, com a capa dele, tira sua capa lá de cima e lança, joga para Eliseu. Eliseu põe a capa, é o que ele precisava para abrir, para parar o Rio Jordão de novo. Não é com a capa que Elias parou o Rio Jordão, então ele aprendeu. Agora vamos usar o que eu aprendi com o meu mestre. É isso que temos que fazer, irmãos, usar o que nós aprendemos com Jesus. Não é o que aprendemos por aí, não. Aí é confusão, aí é Babilônia. Aí nós vamos entrar na Babilônia, na confusão. Porque o que Jesus ensinou é a realidade. O que o povo está ensinando aí não é não. Agora, quando a capa cai, Eliseu pega a capa. E agora? O que abriu para lá? É o mesmo que abre para cá. Eliseu vem, toca na água com a capa e passa. Acontece a mesma coisa. Se você fizer o mesmo que Jesus fez, vai acontecer também. Mas tem que ser parecido com ele. Pode ter confiança, pode ter certeza. Os discípulos fizeram o que ele mandou e aconteceu. Mas é o que ele mandou, é o que ele ensinou, não é o que ele não ensinou, não. Aí tem que prestar atenção e meditar na palavra de dia e de noite para não perder nenhum detalhe e fazer certo. Se errar, em algum ponto não vai acontecer. Não pegue a glória para você. Não é Eliseu que abriu a água, é a capa, é o poder de Deus. E aí 3 vezes abriu. Pode ter mais outras vezes? Pode. Elias pode ter parado o Rio Jordão outras vezes? Sim, irmãos. Mas o que está escrito é isso. E eu não posso ir além do que está escrito. Eu só posso falar do que está escrito. Eu poderia dizer aqui outras vezes, conjecturar, mas aí já é mentira, tá, irmãos? Tem que aprender, se quer milagre, tem que aprender a não ir além do que está escrito. Nem além, nem a quem. Fica só com o que está escrito, se está escrito é o bastante. Se não ficou escrito, não precisa. Então agora, passando esse período todo, irmão, esse povo entra em Canaã,
não obedeceu a Deus, não matou todo mundo. Deus mandou matar, não matou, mas já estava nos planos de Deus, a gente tem que entender isso. E agora deixa um bocado de gente vivo para ser escravo deles, porque é melhor você ter um escravo do que você fazer, né? Aí você tem um burro para carregar sua carga. Aí não mataram alguns, não deixaram. Aí Deus falou assim, já que vocês não me obedeceram, agora esses aí serão armadilha para vocês. E foi, irmãos. Por essa razão Israel foi contaminado pela idolatria, pelos baalinhos. Se não tivesse acontecido isso, Elias não teria passado pelo que passou para lutar contra 400 profetas de Baal, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá naquele monte. Os inimigos ficaram lá. Mas os inimigos é para ajudar a crescer, é para provar. As lutas é para provar se você é fiel ou não. E eles não foram. Deus levantou juízes e eles erravam, porque ele era corrompido pelo outro povo. Chega Jeremias profetiza, ensina. Esqueciam a palavra do Senhor, agora se transformaram em escravos de gentes que servia outros deuses. Chega Ezequiel, chega o exílio. Jeremias fala do exílio babilônico, ninguém dá ouvido. Jeremias, pelo contrário, tentam matar o profeta que está falando a verdade. Agora vão para o exílio. Deus fala para... Chega num ponto que Deus fala para Jeremias, agora não adianta mais, não ore mais não, agora está predeterminado. Ainda que levantasse Moisés, levantasse Elias e orasse, eu não ouvirei. Não vou ouvir nem a sua oração, e ainda que levantasse Elias, aí irmãos, cai no Provérbios 29, versículo 1. O homem que muitas vezes é repreendido, endurece os seus cervios, não se dobra, endurece a sua coluna, adoecerá de uma doença que não haja cura. Agora não tinha mais cura, agora é 70 anos. E agora, dentro desse contexto, Ezequiel está lá. Não sei se nasceu lá, não sei se foi levado, como Daniel, Sadraque e Abednego. Mas eu só sei que Ezequiel agora está lá no meio dessa muvuca, no meio dessa Babilônia. Voltando ao nosso assunto, de onde Deus tirou Abraão? Da Babilônia. Aonde o povo está agora, depois de tantos anos, milhares de anos, aonde o povo está agora? Na Babilônia, novamente. Saiu da escravidão e agora está de novo na escravidão. Ah, meu irmão, vamos atualizar essa mensagem? Deus tirou você da Babilônia. Você desfrutou do poder de Deus. Você viu Deus abrir o mar vermelho. Você foi sustentado no deserto. E agora você está de volta na sua Babilônia. Voltou para a confusão de novo. Voltou para as drogas. Voltou para a incredulidade. Voltou para a farra. Não se esqueceu, nunca se esqueceu dos pepinos, mesmo Deus te sustentando no deserto com carne, com pão. Mas você te protegendo no deserto durante o dia, com a coluna de nuvem, durante a noite com a coluna de fogo, protegendo você do frio. Mas você nunca se esqueceu da Babilônia. E porque você nunca se esqueceu da Babilônia, você voltou para lá. Está indo agora na Babilônia chamada Cracolândia. Está aí agora na Babilônia chamada confusão religiosa. Acreditando em você mesmo e não em Jesus, não naquilo que a palavra de Deus diz. Acreditando no que ensinaram para você e não naquilo que a palavra de Deus diz. E eu, como Ezequiel, estou aqui. Agora um Ezequiel da atualidade. Para dizer para você, saia dessa Babilônia. Ou saia da iniquidade. Abandone o pecado.
Você que estava na Babilônia foi levado para Canaã e agora está de novo na Babilônia. Trajeto para voltar agora, meu irmão. É longe, viu? Não sei quanto tempo vai durar o trajeto, mas você precisa voltar. Você quer morrer na Babilônia ou quer voltar para Canaã? Não importa o quanto erramos. Todos nós erramos. Quanto mais rápido voltar, melhor é, porque o trajeto é mais curto. Jeremias, no meio de uma geração corrupta e perversa, foi chamado por Deus para falar com esse povo. E ele temeu e tremeu. Quando Deus chamou Jeremias, muito antes do cativeiro acontecer, para alertar o povo, ele disse: Senhor, não faz isso comigo não, Senhor. Tem misericórdia de mim. Eu não sei falar, eu sou uma criança. Deus falou: Jeremias, a minha vontade tem que ser feita. Eu não quero que o povo vá para o cativeiro sem saber, sem alguém avisá-los. Então, Jeremias, você vai. O que eu te mandar falar, você dirá. Eu sei que esse povo é de dura serviço. O que é dura serviço? Não se dobra, não se convence, não se ajoelha, cervical, coluna cervical dura, não se dobra, não põe a cara no chão. Mas você falará. E ele falou. Não atenderam. O cativeiro chegou. Mas lá no cativeiro, Deus levanta Daniel para não deixar o povo se corromper. Eu não sei o que eu sou dentro desse tabuleiro, mas Deus tem me mostrado, tá, gente? Deus vai mostrando a gente devagarinho o que somos nós dentro desse tabuleiro. Está acontecendo uma jogada. Desde o dia em que o homem foi colocado na terra. O diabo quer a humanidade, quer matar a humanidade. Deus quer provar o quanto ele é amoroso. E que o diabo se desviou porque quis, não porque Deus não amou ele. Por causa da sua ganância, por causa do seu desejo de fama, ele se desviou. E Deus está usando a humanidade como se fosse um tabuleiro. E agora ele coloca peças aqui, peças ali, como se fosse um jogo de xadrez, mas ele já é o vencedor. O diabo já foi derrotado, mas ele não se convenceu disso. Jesus é a maior peça desse tabuleiro, o Filho de Deus, entrou na jogada, se fez carne e habitou entre nós, e ele deu checkmate. Checkmate já foi dado. Ele levou o castigo que ele nos traz a paz, estava sobre ele. Agora você decide, mas eu tenho que te avisar. Não importa se dizer assim, eu já fui crente. Não existe. Primeira coisa que eu quero esclarecer para você é que não existe isso no vocabulário de verdade. Isso é mentira. Se você está falando isso, você é o maior mentiroso, é filho do diabo. Eu já fui crente. Não existe isso, gente. Quem foi, quem recebeu realmente Jesus Cristo como seu Salvador, se transformou em filho, e filho vai ser filho para sempre. Não tem como mudar isso. E filho, se você é filho, agora você tem a responsabilidade de obedecer. Porque dentro da hierarquia bíblica, a família, existe uma ordem familiar e filhos têm que obedecer pai. E esposa tem que honrar o marido. E marido tem que ser o líder. Esta é a hierarquia criada por Deus, e quem sou eu? O caco entre os cacos. Para discutir com o meu Criador o que é certo e o que é errado. Aí eu me torno ímpio. Quando eu começo a discutir com o meu Criador, aí eu me torno um ímpio, impiedoso. Eu não tenho piedade nem da minha alma. Para começar, eu não tenho piedade nem de mim mesmo.
porque o maior prejudicado ou o maior abençoado seria eu. Então, se eu não me encaixo dentro daquilo que a palavra de Deus me ensina, eu serei a maior vítima, ou se eu encaixar, eu serei o principal abençoado. Não preciso ter medo de maldição de lugar nenhum que vem. O Senhor abençoará quem me amaldiçoar e amaldiçoará quem me amaldiçoar. Pronto, fim de papo, acabou, certeza absoluta. Nada de confusão. Mas eu preciso estar dentro dos princípios da palavra de Deus. Eles esqueceram e foi para o cativeiro. Foram avisados antes e agora dentro do cativeiro. E agora Ezequiel recebe essa função, como eu e você, que diz que é missionário. Tem muita gente aqui que não é missionário não, tá, gente? Tem gente aí que agora se denominando apóstolo, que só houve 12 apóstolos. Não sei porquê. A simbologia dos 12 apóstolos é tremenda. Aí a pessoa, por falta de conhecimento, se denomina apóstolo. Tá lascado, irmão. Tá mentindo. Quem diz que é apóstolo tá mentindo. Me desculpe se tem algum gente que se denominou apóstolo. Tira isso do seu nome. Tira isso do seu vocabulário. Se arrependa, peça perdão a Deus. Não existe mais apóstolos. Apóstolos são 12 apóstolos, eu falo que tem 14. Estou aqui para falar a verdade, doa quem doer, né, irmã Laodiceia? Se eu não falar a verdade, eu serei culpado pelo seu erro. Serei cobrado de Deus pelo seu erro. Olha a Babilônia que virou. Mas quem está na palavra, irmãos, não cai nessas. Por essa razão tem que conhecer a palavra. Fui para o Rio de Janeiro em 2007. Quantos anos já passaram? Ali na obra, fui para um barraco. Mas eu, irmãos, desde que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu comi a palavra de Deus de capa a capa. Por isso eu tenho esse conhecimento. E agora ali, ouvindo o rádio, era a única coisa que eu tinha ali naquela obra. Vejo falar de Valdemiro Santiago pela primeira vez na minha vida, em 2007. Aí lá no rádio alguém fala assim, o apóstolo Valdemiro Santiago, a luz acendeu na hora, irmãos. Quem conhece a palavra de Deus vê heresia só pelo cheiro, a quilômetro de distância. Quando falou apóstolo Valdemiro Santiago, eu estou aqui para falar a verdade, doem quem doer, aceite quem quiser aceitar. Todo mundo é livre. A luz acendeu na minha mente pela palavra de Deus. Eu falei, apóstolo? Que isso, irmão? Só 12 apóstolos, a simbologia é muito grande, porque está escrito lá em Éfeso que Deus deu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para doutores e tal, blá, blá, blá. Muita coisa, é verdade, irmãos, e tem muito mais, não é só aquilo ali, não. Mas deu, quando está falando que Deus deu, não está dizendo que Deus dá, Deus deu. A gente precisa aprender muita coisa na palavra de Deus e uma delas é conjugar o verbo. Apóstolos ele deu, não dá mais. E aí eu fico nessa Babilônia aí. Cada dia mais confusão, cada um prega uma coisa, cada um acha que é uma coisa. Irmão, você não é o que você acha que é. Eu não sou o que eu acho que eu sou, por essa razão eu nem me denomino aqui. Olha aí no meu link se está missionário aí. Jamais eu colocarei pelo temor que eu tenho a Deus, e o temor é o princípio da sabedoria. Temor a Deus. Eu sou o que Deus quiser que eu seja. E eu me vejo como João Batista, a voz do que clama no deserto. Não tem status nenhum. É a voz do que clama. Não é a voz que clama, é a voz do que clama, é a voz de Deus. Estou aqui para ser a boca de Deus, irmãos, e jamais pensei que ia pregar esse tipo de mensagem, mas essas mensagens precisam ser pregadas, porque senão o povo não entende. E como vimos aí no texto,
O Senhor dizendo para Ezequiel, e agora está dizendo para mim, se eu disser ao ímpio que ele morrerá e ele se converter, e você disser isso para ele, se eu disser para você que o ímpio morrerá, e você for lá e transmitir para ele, e ele se converter, ele não morrerá, se ele se arrepender e se converter. Mas se eu mandar você falar e dizer que o ímpio vai morrer e você não falar, morrerá o ímpio na sua impiedade, mas o seu sangue eu recolherei da sua mão, vai ter cobrança. Se você avisar e o ímpio não se der por avisado, continuar na sua impiedade, ele morrerá, mas você avisou. Essa é a função de um missionário hoje que substituiu o profeta e agora não é mais como profeta, agora está tudo escrito já. Agora é mais fácil ser profeta, ser missionário, tá, gente? É bem mais fácil ser missionário do que ser profeta. Tem muita gente querendo ser profeta. Irmãos, é bem mais fácil ser mensageiro do Senhor, levar a mensagem do Senhor do que ser profeta, viu? Leia aí, pega o livro de Ezequiel e leia o que os profetas passaram. Eles diziam, assim diz o Senhor, porque o Senhor realmente tinha falado com eles.